Bom dia, crianças. Hoje, quinta-feira, dia 22 de abril. Ontem foi feriado, né? Dia 21, dia de Tiradentes. Foi bom, né, que a gente dá um descanso, né? Porque são muitas atividades todos os dias. Vocês estão no terceiro ano e realmente é um pouco mais puxado. Primeira aula de hoje, matemática, está bem legal. Aqui o calendário, ó. Quinta-feira, dia 22. Observa a imagem. Qual o segredo da reta numérica abaixo? Marcelo está no ponto 1510 e depois o próximo ponto é 1520. Descubra o segredo, o dado e a bola estão em que pontos da reta? Mas o que é uma reta? Vamos localizar em que ponto da reta numerada estão os objetos de Marcelo. Então, ele está aqui no 1510. Depois, o próximo ponto é 1520. Percebam que do 10 para o 20 andou 10 números. Está indo, então, de 10 em 10. O dado estará no 1530. Depois vem o 1540 e a bola estará no 1550. E o último ponto da reta, ó, 1560. Como que eu descobri isso? Porque ele estava no 1510. O próximo ponto que já estava aqui para mim é 1520. A reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Isso é feito de modo que nenhum número real seja utilizado duas vezes na reta, ou que nenhum ponto da reta represente dois números reais positivos. Então, numa reta numérica, né, você tem o quê? Números, né? E cada ponto significa um número. Qual o intervalo da reta? É um intervalo de 10 em 10. Em que ponto Marcelo está? No ponto 1510. Em que ponto da reta está o dado? No 1530. Em que ponto da reta está a bola? No 1550, né? Porque aqui é o 40 e aqui 1550. O ponto em que Marcelo está é maior ou menor que o ponto do dado? Vamos novamente. Marcelo está no 1510, depois vem o ponto 1520 e o dado é no 1530. O ponto que Marcelo está, então, é menor do que o ponto do dado. E da bola? O dado é menor, o ponto do dado é menor que o ponto que a bola está, porque a bola já está lá no 1550. E o dado está duas casas antes, né? No 1530. Essas perguntas aqui do bate-papo você vai copiar no seu caderno e responder, do jeito que eu falei aqui. Já fui falando e dando as respostas, né? Atividade de matemática. Ó, essa reta numérica aqui, ó, ela está indo, ó, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ela está caminhando de 10 em 10. De acordo com a reta numérica, escreva a dezena mais próxima de. Quem está mais próximo do 18? O 18 ele está aqui quase perto do 20, né? Então, ele está próximo do 20. Então, ele está próximo da dezena 20. E o 29? O 29 não vem antes do 30, então ele está pertinho aqui do 30. Então, a dezena mais próxima de 29 é o 30. 62, ele está aqui, ó, perto do 60, certo? Então, ele está próximo da dezena do 60. E o 41? 41 ele está aqui, depois do 40, ó. Então, ele está próximo da dezena 40. O 58? O 58, ele está pertinho aqui do 60, ó, quase chegando no 60. Então, está próximo da dezena 60. O 8? O 8 está aqui antes do 10, não é assim? O 8 não vem antes do 10? Então, está próximo da dezena 10. Pense e responda. De 6 para 10 faltam 4. De 4 para 14 faltam 10. De 5 para 12 faltam, do 5 até chegar ao 12, 7. E assim fazer o restante. A segunda aula nossa é de língua portuguesa. Nós vamos ler essa fábula bem legal, é bem interessante. Esse mês nós também estamos estudando fábula. E depois vem as perguntinhas da fábula. Vamos lá? Vocês já perceberam que a palavra R pode ter várias funções, dependendo da posição que ela ocupa na palavra. Para perceber melhor os sons do R, vamos ler a fábula a seguir. O leão e o ratinho. Ó, o R aqui, ó, veio no começo, né? Com o som de Rá.
Um leão cansado de tanto caçar dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Ó, o R aqui já depois da vogal ele tem som de ar, né? Já puxa o R. Vieram uns ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. E também a outra moral que a gente pode ter, né? Nunca ache que você não precisa de alguém porque ele é mais fraco que você. Ou talvez por achar que ele é menos que você. Vocês perceberam aqui que o leão ele pensou, eu vou soltar esse ratinho, mas talvez nunca ele vai me ser útil, né? Um ratinho tão pequeno, né? Tão insignificante. Mesmo assim eu vou soltá-lo. Eu não sei se um dia ele vai me devolver, né? Essa ação que eu estou fazendo com ele. Porque eu não vou machucar ele agora, né? Porque o ratinho pediu, né? Implorou. E acabou que o ratinho salvou ele. O que acharam da fábula? Qual foi o ensinamento trazido por ela? Lembrando que fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Mas voltando ao nosso assunto sobre a letra R, vamos ler em voz alta a fábula com muita atenção. Sempre que a palavra tiver a letrinha R, vamos perceber o som desta palavra. Atividade. Sublinhe as letras R e R em cada palavra, por enquanto que você só vai sublinhar. Ler e sublinhar. Caroço. Olha entre vogais, né? Tem som de ró, rá, ri, ru. Tá entre o A e o O. Ferrão. Os dois R's, né? Tem som de rão, de rá. Som forte. Peru. Tá entre duas vogais. Olha o som. Burro. Barriga, birra, urubu, ó, som entre vogais, né? Vai tremer a língua. Coreto, gari, arruda, quando ela está, né? Os dois R's, né? Tem som de ra, ri, catapora, marreta, jarro, corrimão e poeira. Em que lugar dessas palavras a letra R aparece? No meio da palavra, né? Geralmente no meio da palavra. Lê em voz alta as palavras com R. Voz alta as palavras com R. O som do R é forte ou fraco? Aqui, né? Coreto é mais fraco, né? Que letras vêm imediatamente antes e depois do R? As vogais, né? Vem sempre o quê? Vogais. Quando você coloca aqui, né, caroço, peru, burro não, né, porque aqui é RR. Coreto, gari, vem as vogais, o som fraco. O R no meio da palavra e entre vogais tem som fraco. Agora as palavras com RR. O som do RR é forte ou fraco? É forte. Que letras vêm imediatamente antes e depois do RR? Quando as palavras têm RR, vem as vogais, ó. Sempre vogais. Todas as palavras escritas com RR, geralmente o RR está entre vogais. O RR tem som forte e é usado sempre no meio da palavra e entre vogais. Tudo bem? Observe agora história. Observe a imagem abaixo. Você conhece esses lugares? Será que a cidade de Anápolis tem algum patrimônio cultural? Você já visitou algum? Vamos entender um pouco sobre o que é patrimônio. Tem um vídeo, né, sobre o que é patrimônio. Vou colocar lá no grupo. E aqui, ó, o que é considerado patrimônio na nossa cidade? O museu, né, que eu já expliquei na aula passada. O mercado municipal
e a antiga estação ferroviária, né, que se chama José Fernandes Valente. Vamos ler um pouco sobre os patrimônios? Os elementos da paisagem com grande valor natural, histórico, arquitetônico, artístico, podem ser reconhecidos como patrimônio. Isso é feito por órgãos oficiais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para que esses elementos sejam protegidos e preservados e não desapareçam com o passar do tempo. Algumas áreas com importância ambiental ou com paisagens especiais podem ser registradas como patrimônio natural. Por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu e o Arquipélago de Fernando de Noronha são patrimônios naturais do Brasil. Olha que lindo, gente, essa imagem, lindo, né? Parque Nacional do Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, em 2015. O parque foi registrado como patrimônio natural em 1986, por possuir quedas d'água que formam as cataratas do Iguaçu. Aqui, olha que lugar lindo, né? Uma ilha, né? Parece uma ilha. Arquipélago de Fernando de Noronha, no estado do Pernambuco, em 2016. Esse arquipélago foi registrado como patrimônio natural em 2001, por sua importância para a reprodução e alimentação de animais marinhos. Qual é o objetivo de reconhecer elementos da paisagem como patrimônio? Está aqui no texto, ó. Para que esses elementos sejam protegidos e preservados e não desapareçam com o passar do tempo. Para isso que são reconhecidos como patrimônio. Tá bem aqui a resposta, ó, no texto. Agora vamos lá. Atividade História. Descubra sobre o patrimônio. Nome do patrimônio cultural. Então, você vai pesquisar, né, algum patrimônio, né, cultural, né, eu já até citei aqui, ó. Pode ser o museu, né, pode ser a estação, o mercado municipal. E você vai escrever alguma coisa sobre ele, né? O que é uma casa, um prédio, uma paisagem, um teatro, uma prefeitura, um monumento? Se tiver dúvida, né, fale com o seu professor. Então, você vai escolher um patrimônio e vai falar sobre ele. Onde está localizado esse patrimônio cultural, né? Se você escolher a estação José Fernandes Valente, está localizado na Praça Americana do Brasil, ou Praça do Avião. Você tem alguma informação sobre a história desse patrimônio? Como a data que foi construído ou por quem? Então, você vai fazer uma pesquisa na internet para poder responder essa questão aqui. Então, você pode escolher. Até a fonte da Praça Bom Jesus, eu não coloquei aqui. Ela é considerada um patrimônio cultural da nossa cidade. Mas aqui já tem esses três, né? Tem o museu, né? Tem a estação, que fica ali perto da Praça do Avião, ou Praça Americana do Brasil. Tem o mercado municipal. É até mais fácil de você pesquisar para estar preenchendo isso aqui, ó. Escolher apenas um e falar sobre ele. O nome dele, o que é? É uma casa, é um prédio, é uma paisagem, é um teatro, é uma prefeitura, é um monumento, né? Então, se for, por exemplo, uma daquelas lá, eu posso falar que é um prédio, né? Por exemplo, o prédio do mercado municipal, né? Onde está localizado o patrimônio, né? No centro da cidade. Você tem alguma informação sobre a história desse patrimônio, né? Em qual data, né, que foi construído? Esse patrimônio é usado hoje em dia pela sua comunidade? Se for a estação, ela é usada para visitação, né? O mercado municipal ainda é usado ativamente e o museu também, né, guarda todas, né, as lembranças da nossa cidade, né, todos os objetos antigos. E quando passa a pandemia, ele também é aberto à visitação. Então, essa é a nossa atividade de hoje, né, quinta-feira.